A Ele a glória, né? Para sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos, né? Que estão reunidos agora nesse momento para nos acompanhar e para cultuar Deus junto conosco, né? Você não está assistindo um culto, você não vai assistir um culto, você vai cultuar junto conosco, né? Então, eu desafio você, né, a parar nesse momento, a não tá ouvindo, né, o culto e fazendo alguma outra coisa, mas parar, como se nós estivéssemos aqui na igreja para louvar a Deus juntos, né, exaltarmos o seu nome na nossa escola dominical. Então pare o que você está fazendo e vamos juntos nessa manhã louvar e bendizer o nome do nosso Deus. O nosso Senhor nos deu mais uma semana, né, mais uma semana de vida. Hoje é o primeiro dia da semana, né, o dia do Senhor. E o Senhor teve misericórdia de nós, foi bondoso para conosco, nos dando, né, mais uma semana de vida, com a oportunidade de louvá-lo, bendizê-lo e agradecer por todas as bênçãos que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, antes de mais nada, perguntar para os irmãos se o som está bom aí, se os irmãos estão conseguindo nos ouvir bem, se ouviram bem a equipe de louvor, se estão ouvindo bem aqui o meu microfone. Se tiver tudo certo, dá só um ok aí, senão a gente vai aumentar ou a gente vai baixar, tá bom? Dê só um ok aí para nós aí. Então, bom dia aí para todos os nossos irmãos que já estão nos acompanhando. Daqui a pouco eu agradeço aí a presença dos irmãos. Vamos fazer nossa leitura inicial lá no Salmo 116, meus irmãos. Salmo 116, versículo 12. É bom, apenas um versículo, nós vamos ler nesse momento, como a nossa leitura oficial. Salmo 116, versículo 12. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Amém, né? O salmista, ele faz uma pergunta que tem apenas uma resposta, né? Nós não podemos dar nada em troca daquilo que o Senhor nos deu e tem nos dado, né? Nada que nós façamos vai compensar ou pagar, né, aquilo que Ele fez por nós. Há uns 10 dias atrás, um senhor foi internado. Essa história ela é real. O senhor foi internado, né? Ele pegou o Covid, né? Ou o Covid pegou ele. E ele apresentou o quadro grave, né, da Covid. E ele tem plano de saúde, ele foi para um hospital particular. Ali ele teve que ser entubado, né, no oxigênio. E ele passou 10 dias entubado no oxigênio, né? Até que ele melhorou, saiu do hospital. E aí, indo, né, para acertar a conta, né, do hospital, veio uma conta extra, né? A diária de 10 dias do respirador. Cada diária era R$250. Então ele teve que pagar R$2.500, né, dos 10 dias que ele usou do respirador. E ele começou a chorar, né? Começou a chorar ali na frente dos atendentes. E os atendentes perguntaram para ele, né, por que ele estava chorando. Tinha achado muito caro o valor que tinha sido cobrado a ele. Ele estava emocionado porque estava saindo. Ele falou, não, é porque todos os dias Deus me dá o fôlego do meu pulmão e Ele nunca me cobrou nada. Eu precisei de 10 dias de um respirador do hospital, vocês estão me cobrando a quantia de R$2.500. Todos os dias Deus me dá o fôlego e eu nunca agradeci a Ele por isso. E ele saiu de lá e contou, né, esse relato na vida dele. E é verdade, né, meus irmãos? Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado fôlego de vida, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado 2 pés, 2 pernas, 2 braços para poder nos locomover, trabalhar, e nós não agradecemos Ele por isso, né? Então Deus tem sido muito bom para conosco. Que essa palavra do salmista, né, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo,
A resposta é: não podemos fazer nada, dar nada. O que nós podemos fazer é entregar a nossa vida a Ele e ser grato pela vida. Ele tem nos dado vida. O projeto de todo mundo esse ano é permanecer vivo, né? Mas quem pode nos garantir a permanência disso é somente Deus. É somente o Senhor. Então confiemos, meus irmãos, ainda mais nele. Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido bom para conosco. Que esse versículo faça parte da nossa vida. Todos os dias, quando acordarmos, dizemos: Senhor, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo? O Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido tão amoroso, o Senhor tem sido tão misericordioso para comigo. O que darei ao Senhor? Que esse salmo faça parte da nossa vida, da nossa caminhada, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Temos sempre esse coração grato. Gratidão, um coração grato agrada o Senhor, né? Um coração grato, de fato, mostra o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Um coração murmurador, um coração que só reclama, ele duvida do cuidado de Deus, ele coloca o cuidado de Deus em xeque e ele entra na presença de Deus como se Deus não soubesse governar de forma soberana, né? De forma bondosa. Quando nós murmuramos, nós estamos reclamando do nosso Pai, e o nosso Pai é Deus. Então, meus irmãos, que nós tenhamos um coração grato, né? Como o salmista teve aqui, como o rei Davi teve aqui, no Salmo 116, versículo 12. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa semana que já se passou. Mais uma semana e nós estamos aqui na Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome. Que privilégio, Pai, o Senhor nos dá de podermos cultuar o Teu nome, Deus, nessa manhã de domingo, no dia do Senhor. Então, Pai, de antemão, perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa o nosso pecado de murmuração. Se nós reclamamos nessa semana, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe o nosso coração ingrato, Pai. Nos perdoe o nosso coração pecaminoso que reclama de coisas sem sentido, de coisas desnecessárias, às vezes nós reclamamos. Quando chove, nós reclamamos. Quando faz sol, nós reclamamos. Ó Senhor, nos perdoe por esse nosso coração murmurador, que tende a reclamar de tudo, e nos dê, Senhor, um coração grato, um coração contente no Senhor, um coração satisfeito em Ti, por todos os benefícios que o Senhor tem dado para conosco. Ó Deus, aceite o nosso louvor nessa manhã, aceite a nossa adoração como aroma suave, Pai, na Tua presença, que as famílias, Pai, reunidas nos seus lares, e nós aqui, Pai, na Tua igreja, esse ajuntamento, Pai, seja agradável a Ti, e que chegue na Tua presença como aroma suave, Deus, trazendo alegria para o Teu coração. Que seja, Pai, que seja alegre ao Senhor estar no meio da Tua igreja, Pai, embora distribuídas nos seus lares, mas que seja, Pai, agradável a Ti estar no nosso meio e receber do Teu povo, dos Teus filhos, louvor, adoração, porque só o Senhor é digno, Pai, de receber toda a honra e toda a glória, Pai, como cantamos agora há pouco. Então, Deus, aceite o nosso louvor nessa manhã e nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar 2 louvores agora ao nosso Deus, e convido os irmãos aí nas suas casas, nós aqui, né, que estamos aqui na igreja, louvar o nosso Deus juntos, com 2 louvores. Queremos dar bom dia aos irmãos, que a paz de Cristo seja o árbitro em todos os nossos corações. Nós vamos começar cantando ao Senhor o hino de número 566, que é uma saudação. Nós queremos saudar nossos irmãos em Cristo Jesus, os nossos amigos, e que seja uma mensagem maravilhosa para nós, esse louvor. Depois vamos estar cantando o número 7, que é Maravilhas Divinas. As maravilhas de Deus são tão presentes nas nossas vidas a cada momento do nosso viver. Queremos agradecer com uma história do homem aí, que reconheceu quanto é maravilhosa as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Nunca nos cobra nada. Temos tudo que nós precisamos. A Ele devemos exaltar. Saudamo-vos, irmãos, em Cristo, lembrando do que temos visto. Esses anos pelas lutas, tentações, foram atendidas nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor.
aqui, Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, este gozo vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje jubilemos, ao nosso Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Glória a Deus. Número 7 do nosso cantor cristão, Maravilhas Divina. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai. Com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. O céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. O céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Glória a Deus. Das maravilhas, a maior de todas é a nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Oi. Amém, meus irmãos, graças a Deus, né? Graças a Deus pelas suas maravilhas nas nossas vidas. Dá um bom dia aí para os nossos irmãos, a Iolete, Breniele, o Miro, a Marnete, minha esposa está nos acompanhando em casa, a minha mãe e meu pai, né, lá em Marituba, nos acompanhando, que Deus abençoe. O Jonathan, o Miguel Santana, o Neto Nogueira, a Ruth, o Flávio, a nossa irmã Socorro Soares, sempre também nos acompanhando aí, todo culto, que Deus abençoe a sua vida. Domingas Barros, junto com o Arnaldo, também nos acompanhando, e Valena, João Batista, Paulo Lima, a Rosiane Amorim, a Nilma entrou agora, mas a Nilma está aqui, né? Está aqui com a gente. Que Deus abençoe. O Paulo Alves está aqui, dando o Dete Alves também está aqui com a gente. E os músicos, né? E o pastor Nelson que vai trazer a palavra do nosso Deus. Demais bancos todos vazios, né? Sentindo saudade dos irmãos para preenchê-los. Mas já está passando, né? Já está passando. André Oliveira também. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por estar junto conosco, por estar aqui para cultuar Deus junto conosco. Conforme os irmãos forem entrando aí, a gente vai dando um bom dia para os irmãos. Lembrando os irmãos que hoje teve um novo desafio. Os irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Oeiras do Pará. Hoje tem o último desafio, né, da semana. E são 2 desafios, né? O devocional no decorrer da semana, né? Todo dia, um devocional com a família. E o outro desafio é fazer um jantar, né? Fazer um jantar em família ali. E depois do jantar fazer uma dinâmica ali, uma brincadeira entre família, né? Então, tá fácil, né? Da semana passada foi difícil, né? Agora essa semana está mais tranquilo para a gente fazer. Então não deixe de fazer, meus irmãos. Não deixe de realizar. Que tempo, né, bom em família nós estamos tendo a oportunidade de ter. E como eu sempre tenho dito, né, todo o nosso culto, né, nesse mês da família. Você já agradeceu a Deus pela sua família hoje? Né? Levantou de manhã cedo e disse: Senhor, muito obrigado pela vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu, né? Pela família que o Senhor nos agraciou. Então agradeça a Deus pela vida da sua família e que Deus, né, conceda a graça e misericórdia para a sua família sempre estar aos pés dele, né, servindo ele de todo o coração. O nosso tema é esse aí do lado, né, famílias fortes, a igreja forte. Então, trabalhando esse mês inteiro aí para fortalecer as nossas famílias na fé, na palavra do nosso Deus, e não somente esse mês, né, mas o decorrer do ano todo. Também lembrando os irmãos que nós tivemos o desafio de orar por uma família também. Então, não somente nesse mês, né, mas no decorrer do ano todo, está orando, né, por 1, 2 famílias, né. O importante é que você ore pela aquela família na qual você decidiu orar, no decorrer do ano todo, né, e abençoando essa família através das orações, né, sua em favor dela. Então não esqueça de estar orando por uma família específica, né, ou por 2, 3 famílias específicas, colocando diante de Deus essa família na qual você escolheu para estar orando. Meus irmãos, nossa leitura oficial está no Salmo 118, tá? Nós vamos ler ele todo, são 29 versículos, tá? Nós vamos ler ele todo. Salmo 118, tá? Alegria dos justos pelo Salvador. Então, nós vamos ler esse salmo para edificar as nossas vidas. Então, os irmãos estão com as suas Bíblias aí em casa. Abra sua Bíblia lá, no Salmo 118, né, versículo 1 ao 29. Vamos ficar de pé, como se nós estivéssemos na igreja, para ler a palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor
do que confiar num homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ão graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Ó, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adonai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Versículo 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos. Que salmo, né? Precioso. Como diz aí o versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que poderá me fazer o homem. E o versículo 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, meus irmãos, no atual momento que nós estamos passando, de medo, de dúvidas, de incertezas, melhor é confiar no Senhor. Muito melhor confiar no Senhor. Então, que nós confiemos no Senhor do que confiar nos homens, do que confiar nos governantes, nos príncipes, né? Nos reis, nos presidentes. É muito melhor confiar no Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que é tão preciosa, Deus. A Tua palavra que conforta o nosso coração. A Tua palavra que nos enche de alegria e que nos dá a certeza que servimos um Deus vitorioso e que está conduzindo a igreja, uma igreja vitoriosa para a eternidade. Estamos seguros, Pai, nas Tuas mãos. Como diz o Salmo, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E queremos, Deus, nessa manhã, buscar refúgio em Ti. Sermos refugiados nos Teus braços, no Teu braço de amor, no Teu braço de misericórdia, no Teu braço de graça. E declarar, assim como o salmista declarou, a Tua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos disso, nós cremos nisso, nós confiamos nisso, Pai. Abençoe, Deus, todas as famílias que estão reunidas nesse momento, aqueles que estão com medo, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão com dúvidas, aqueles que estão com seus corações incertos, que nesse momento, Pai, o Senhor encha eles com a Tua presença e dê a eles, Pai, o ânimo, a força, o refrigério, a paz, que só a Tua presença pode dar, Pai. Nos abençoe nesse momento, na continuidade desse culto, para a honra e glória do Senhor, Pai. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, meus irmãos, continuar agradecendo aos nossos irmãos. A minha sogra, Maria Pinheiro, nos acompanhando lá em São Luís. Que Deus abençoe. Dona Socorro Baluarte também nos acompanhando. Deus abençoe. Suzana Moraes. Anne da Silva também nos acompanhando. Que Deus abençoe, minha irmã Raíza Oliveira. Deus também abençoe a sua vida. Vamos louvar o nosso Deus com 2 louvores nesse momento. Vamos cantar a música do tema, irmãos. Nosso tema, do mês da família. E convidamos você, né, a cantar conosco também aí, na sua casa, em nome de Jesus aí. Vamos exaltar o nome do Senhor.
Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Irmãos, eu sei que nós estamos vivendo num momento de muita gratidão a Deus. Eu creio que todos nós, todas as manhãs, todas as noites, durante o dia, nós estamos agradecendo o Senhor pelas maravilhas do Senhor. Então existem músicas também que expressam a gratidão ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar. Te agradeço por tudo que tens feito e por tudo o que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Vamos agradecer o nome do Senhor nosso Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço, Senhor, por tudo, por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a canção, né, que deve expressar a nossa vida com Deus, né? Agradecemos por tudo aquilo que Ele tem feito, né, para conosco. Essa deveria ser a nossa canção diária, né? Agradecer ao Senhor. Continuar agradecendo os nossos irmãos, o nosso irmão Isaías Mendes, conhecido como Barão, aqui de Oeiras. Que Deus abençoe. José Júnior, esposo da Dona Socorro. Que Deus venha abençoar. Jesus Naum, Hélio Nascimento, Sebastião Maia e a Raiz Oliveira, né? Tá ligada de Curitiba, né? Como ela escreveu aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Só também um motivo de agradecimento, né? Na quarta-feira nós tivemos um testemunho, né, precioso da nossa irmã Abigail, que está recuperada. E na quinta-feira tivemos o testemunho da nossa irmã Sebastiana Marques, né? A Dona Sabá, que estava tudo certo para ela ser transferida e Deus a curou ela, né? E não foi necessário ela ser transferida, está na casa dela, né, fazendo os últimos acompanhamentos dessa doença, né, do Covid. Então, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos por ela na quarta-feira, né, e Deus respondeu as nossas orações, né, a dela e as nossas, como o povo de Deus estava orando por ela, né? Várias pessoas de vários lugares estavam orando por ela, tanto por ela quanto por a Eloiana, né? Graças a Deus por isso. Deus nos respondeu favoravelmente, né, às nossas orações. Meus irmãos, nesse momento nós vamos passar para o estudo da palavra. E o estudo dessa manhã
bases bíblicas para famílias fortes, tá? O quarto domingo, né, do mês de maio, tá? Então você pega lá o seu estudo, o quarto estudo, né? Do mês de maio pela manhã, e o pastor Nelson vai trazer a palavra nessa manhã aos nossos corações. Vou chamar o pastor Nelson aqui na frente. Nós vamos estar orando por ele, para Deus estar abençoando a vida dele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Obrigado pelo milagre que o Senhor realizou na vida da nossa irmã, a dona Sabá. Continue também, Pai, realizando a tua obra na vida da Eloiana, a tua serva, restaurando, Pai, a sua saúde. Nesse momento, Pai, rogamos pelas nossas vidas, mediante a nossa saúde espiritual. Agora, nesse momento que vamos aprender do Senhor, aprender da tua palavra, através do teu servo, o pastor Nelson. Que o Senhor use, Pai, ele nesse momento, como instrumento nas tuas mãos, para edificar a tua igreja, para edificar as famílias, Pai, que fazem parte da tua igreja nessa manhã. E que teu nome seja exaltado, Pai. Use o teu servo, Pai, como porta-voz, que ele seja nesse momento a voz do Senhor falando aos nossos corações. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Quero dar o meu bom dia a todos os irmãos que estão aqui e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Um bom dia na graça e na paz do Senhor. Como já foi dito pelo pastor, nós estaremos dando continuidade ao estudo do mês da família. Famílias fortes, igreja forte, conforme o painel que está aqui ao nosso lado. E hoje nós estaremos estudando no texto bíblico de Efésios, capítulo 6, versículo 15 a 16. Mas como esses versículos fazem parte de uma sessão maior, nós vamos ler toda essa sessão, para os irmãos entenderem melhor que os versículos fazem parte de um contexto, estão dentro de uma parte maior, que é a armadura de Deus. Efésios 6, os versículos 10 ao 20. Efésios 6, os irmãos encontrem em suas casas, versículos 10 ao 20. Leiamos, irmãos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de podermos estar aqui, neste momento, para cultuarmos o Senhor. Louvamos o Teu nome também, Pai, pela oportunidade que os nossos irmãos em seus lares estão tendo nesse momento de
cultuarem o Senhor junto conosco. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos fazer entender a Tua palavra e que venhamos engrandecer o Teu nome, Pai, durante esse dia e não somente durante esses dias, mas em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pelas bênçãos já alcançadas do Senhor na vida dos Teus servos, naqueles que têm se levantado, Pai, que têm sido curados dessa enfermidade. Mas pedimos também da Tua proteção e pedimos da armadura que o Senhor nos concede para podermos ficar firmes diante das ciladas do maligno e diante das circunstâncias da vida. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu já disse, irmãos, nós vamos estar tratando aqui apenas de dois componentes da armadura de Deus, que está no verso 15 e 16. Mas antes da gente entrar no texto, nos 2 versículos, eu trouxe aqui um pequeno esboço para compartilhar com os irmãos desse texto, pesquisando também em casa. E uma das coisas que nós podemos ver é que a armadura que Deus nos concede, né, alguns traçam 2 linhas de pensamento na interpretação desse texto. Uma ética, na qual você vai se revestir, você vai se apoderar dessa armadura, exercitando a sua fé no exercício prático, por exemplo, da oração, exercício prático da leitura e dos demais quesitos que estão aqui na armadura. E também no sentido espiritual, eles dividem esse texto. E no sentido espiritual, é você se apropriar daquilo que Cristo já fez por você. Então, eles dizem que a armadura é o próprio Cristo que habita em nosso coração. E quanto mais você se apropria da leitura, da oração, da comunhão, como nós dizemos aqui, nós vemos também em outros textos, Cristo vai estar habitando em seu coração por meio do Espírito Santo. E uma das coisas que nós podemos ver também, meus irmãos, é que a armadura que Deus nos concede é uma estratégia de batalha, mas é mais para a nossa defesa, digamos, pessoal, né? Contra um inimigo que está por aí à solta, rugindo como leão, furioso. E ele então diz, vocês devem resistir firmes a esse inimigo. Então, quando você se veste da armadura de Deus, você está traçando uma estratégia de defesa contra o inimigo furioso, né, que está à espreita para nos derrotar. Isso está lá no verso 1 e 3. Outra coisa que nós vemos, meus irmãos, que esse texto ele é também uma convocação à firmeza. Se você observar o verso 10 a 14, o verso 10 diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como se o Senhor estivesse nos admoestando a estarmos firmes contra os ataques externos e também internos, que pode ser até mesmo da nossa mente, né? Quando a nossa mente fraquejar, nós estejamos preparados, confiantes no Senhor. Então, meus irmãos, o verso 10 e o verso 14 nos mostram que é uma chamada à firmeza. Diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E em terceiro, a armadura de Deus, o texto também nos é uma convocação à oração, no verso 18 e 19. O texto diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o interessante, meus irmãos, que em plena armadura de Deus, uma das respostas para nós adquirirmos essa armadura, nos apropriarmos da armadura de Deus, é estando em oração, né? Alguns estudiosos, eles aproximam o versículo 10 do versículo 18, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De que modo? Ele diz, com a oração e com a súplica. Então, meus irmãos, esse texto também nos é uma convocação à oração. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele diz que nós devemos orar em favor de todos, por todos os santos, mas ele diz também
mas também orem por mim. Mas se você for olhar o contexto em que o apóstolo Paulo está, ele está preso, nós estamos presos, né, digamos, entre aspas, nos nossos lares. Mas Paulo estava no seu segundo período da prisão romana, né, e não tinha expectativa de sair. Mas vamos observar, meus irmãos, algo interessante, que ele diz, orem também por mim. Mas essa oração que ele pede não é uma oração, digamos, que para que Deus o livrasse da prisão. Mas veja lá no verso 19, que ele diz da seguinte forma, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo, ele não está pedindo a sua soltura, mas ele está pedindo para que Deus lhe dê intrepidez para o anúncio do Evangelho. E a gente tem acompanhado muitos pedidos de orações, né, pelas redes sociais, sempre em favor de curas, de benefícios. Mas Paulo está pedindo, mesmo preso, mesmo condenado, que Deus abrisse a sua boca e com intrepidez ele anunciasse o Evangelho. Então, meus irmãos, ao orarmos, façamos isso. Peçamos pelos missionários para que Deus abra-lhes as portas, por nós também, para que venhamos abrir as nossas bocas para o anúncio do Evangelho. E por fim, esse texto também, meus irmãos, é uma convocação ao evangelismo. No verso 19 e 20, Paulo vai dizer que ele pede oração para que, na verdade, nesse pedido, ele também nos convoca para que sejamos missionários, né? Ao orarmos, sejamos missionários em nossas orações e em nossas atitudes diárias, sejamos missionários também em nossa militância no dia a dia. Então, é isso, feito isso, vamos entrar no nosso texto, versos 15 e 16, bases bíblicas para famílias fortes, 3, né? Efésios 15 e 16, que dizem assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto que veio no estudo, é uma outra linguagem, diz assim, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Paulo aqui, meus irmãos, ele continua tratando dos caminhos indispensáveis ou imprescindíveis para um cristão, para uma família cristã se tornar forte e não ser vencida pelo maligno. E agora ele aborda mais duas peças da armadura do cristão. Então, lembrando que o texto ele fala de uma armadura. Aqui nós iremos abordar duas peças da armadura do cristão, na qual, vestidas por cada membro de nossas famílias, promoverão em nossas famílias 3 virtudes cristãs importantes. Então, duas virtudes, ou dois componentes da armadura, divididos em 3 virtudes para nós. A primeira virtude é que famílias fortes sempre estão prontas e dispostas a anunciar a paz, no verso 15. E lembrando que a paz é um revestimento do Evangelho. O Evangelho ele é dito como o Evangelho da paz. Então, quando você anuncia o Evangelho, quando você vive o Evangelho, você está anunciando a paz. A segunda virtude cristã importante aqui para nós é que famílias fortes vivem uma fé inabalável em Deus. O verso 16, a parte A. E a terceira e última, famílias fortes são conscientes dos constantes ataques do inimigo. E eu trouxe aqui, meus irmãos, uma palavra de encorajamento, né? Mas também uma chamada a todos nós, que diz assim, famílias fortes, estáis, pois, firmes, vistam-se com a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do maligno e fortalecerem-se no Senhor. E a primeira virtude cristã, meus irmãos, que a armadura de Deus promove em nossas famílias, para ela ficar firme contra as ciladas do maligno e fortalecerem-se no Senhor, é que famílias fortes
sempre estão prontas e dispostas a anunciar a paz. Acompanhe o verso 15. O texto do estudo diz assim, na linguagem do estudo: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A Revista e Atualizada diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo, meus irmãos, agora ele menciona outro equipamento. Após vir de uma série de equipamentos da armadura, ele anuncia outro, que é a meia bota do legionário romano. Ele diz assim: calçai, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, ele está mencionando aqui a bota do legionário romano. Todos os comentaristas, eles concordam que Paulo estava se referindo aqui a um tipo de sandália romana chamada de cáliga, que é uma meia bota feita de couro, que deixava os dedos livres e tinha solas pesadamente cravejadas, como as chuteiras dos jogadores de futebol. Essas botas, elas tinham um meio estratégico, com ali os tacos, que elas cravejavam no chão para que o soldado, ao entrar em batalha, ou em um solo escorregadio, ele não escorregasse e fosse acometido por um golpe do seu oponente, do seu adversário, irmãos. Então, Paulo está mencionando aqui, né, esse tipo de sandália que se fixava no chão para que os soldados eles não fossem acometidos por um golpe do seu adversário. Essas botas, meus irmãos, elas equipavam os soldados para marchas longas e para tomarem posições firmes. As botas também proporcionavam segurança, firmeza e estabilidade para os soldados. E à luz das palavras, né, aqui ditas, das botas dos soldados romanos, usadas por Paulo, nós podemos fazer aqui algumas afirmações para as nossas famílias, né? Lembrando que Paulo está dizendo, olha, e tendo os seus pés calçados com a prontidão do evangelho, ou calçar os pés com a preparação do evangelho. Ao fazer isso, né, nós temos aqui algumas afirmações para as nossas famílias. A primeira afirmação é que famílias fortes sempre estão prontas para a caminhada neste mundo. Lembrando que as botas elas eram usadas para o combate. E nesse mundo, nós estamos encaminhados. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Então, famílias fortes sempre estão prontas para a caminhada neste mundo, ou sempre devem estar prontas para a caminhada neste mundo. Lembrando que nesse mundo, nós vivemos momentos bons, vivemos momentos mais ou menos, digamos assim, e vivemos também momentos de adversidades. Então, em todos esses momentos, nós precisamos estar prontos para a caminhada neste mundo. E a vida em família, meus irmãos, ela é uma caminhada. E nós devemos, como cristãos individualmente e como famílias, estar sempre prontos, tal como as virgens da parábola contada por Jesus em Mateus 24, de 1 a 3. O noivo estava voltando e as virgens precisavam estar preparadas. Mas muitas daquelas noivas dormiram, não estiveram preparadas. Mas nós, como famílias, precisamos estar prontos na caminhada da vida. Prontos de que forma? Calçando as botas do evangelho da paz, nos vestindo da armadura de Deus, para então estarmos prontos no serviço do evangelho, no serviço do Senhor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. E prontidão, meus irmãos, significa estar sempre equipados com as armaduras de Deus para continuar sendo fortes. Lembrando que o chamado aqui também é que nós estejamos, no verso 10, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do maligno. Então, meus irmãos, prontidão significa estar sempre equipados com a armadura de Deus para continuar sendo fortes.
Sempre que procuramos crescer espiritualmente, como indivíduos e famílias, firmamos nossa fé no Evangelho e estaremos prontos para os ataques e não seremos derrotados porque estaremos fortes. Lembrando, meus irmãos, que ao nos revestirmos da armadura de Deus, estaremos prontos para os ataques do inimigo. Estaremos prontos para o ataque do inimigo. A armadura, ela traz o sentido mais de defesa, né? E o texto diz que os inimigos, eles são espirituais, são forças tenebrosas nas regiões celestes, né? É o diabo e todos os seus súditos malignos contra as nossas vidas e contra as nossas famílias. Então nós, ao nos revestirmos da palavra de Deus, da armadura de Deus, né? Das botas do Evangelho da paz, nós estaremos prontos a suportar os ataques externos do maligno contra as nossas vidas. Então, a primeira afirmação, meus irmãos, famílias fortes sempre estão prontas para a caminhada neste mundo. E estar pronto significa nos revestir de toda a armadura de Deus. Segunda afirmação, famílias fortes devem estar firmes nos fundamentos do Evangelho. Paulo aqui está dizendo prontidão do Evangelho. No versículo em questão, versículo 15, diz assim: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. É uma referência, meus irmãos, à qualidade inabalável que o Evangelho dá. Devemos sempre lembrar que, como crentes e famílias, temos nossa confissão de fé do Evangelho, né? Os teólogos, eles dividem a salvação em uma chamada confissão também, né? As denominações, elas dividem a sua doutrina nas chamadas também confissão de fé. Mas a Bíblia também, ela tem a sua própria confissão de fé, né? Inclusive, Calvino, ele faz também, ele elabora também a confissão de fé bíblica, né? E nós vemos aqui no nosso estudo uma confissão de fé bastante bíblica. Fé em Deus como Pai, nós como famílias precisamos ter como indivíduos socialmente bíblicos, devemos também confessar fé em Deus como Pai. Devemos também confessar, meus irmãos, fé em Jesus como Filho unigênito, como aquele que veio para nos salvar, como aquele que se prontificou. Não foi somente enviado, mas ele se prontificou a nos salvar. Então nós devemos, meus irmãos, ter fé em Jesus como Filho unigênito. Fé no Espírito Santo como o nosso consolador, aquele que dia a dia nos convence do pecado. E para isso nós precisamos ter fé no Espírito Santo. Fé na Bíblia, meus irmãos, como palavra de Deus, e fé na salvação somente por meio de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, diz a palavra de Deus lá em Atos. E a terceira afirmação, meus irmãos, que esse texto nos traz para as nossas famílias, é que famílias fortes, enquanto caminham, vivem e anunciam a paz. Lembrem que o texto do versículo 15, ele nos manda, versículo 15, a nos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Aqui, o Evangelho da paz, ele é tido aqui como as botas, né? As botas romanas, ou pode ser aqui para nós as nossas vestimentas para os pés. Na armadura equivale às botas. Em nossa caminhada, meus irmãos, nós lutamos e por onde passamos, anunciamos a paz que vivemos e a paz que o Evangelho oferece aos outros. Como famílias, precisamos cultivar mesmo em meio às batalhas desta vida, viver a paz que o Evangelho nos proporciona e anunciar que é possível uma pessoa e uma família viver a verdadeira paz que somente o Evangelho pode proporcionar. Quantas pessoas e famílias ao nosso redor e ao redor da nossa vizinhança não estão vivendo em paz? Como crentes e famílias cristãs, precisamos anunciar a paz que só Cristo pode oferecer. Então, lembrando, meus irmãos, que, como eu disse no começo, né, em um sentido espiritual, essa armadura
é o próprio Cristo que estamos vestindo. Quando nos revestimos dessa armadura, estamos nos parecendo cada vez mais com o Senhor. E se nós deixarmos de nos revestir dessa armadura, nós estaremos nos afastando. Lembrando que a armadura ela é de quem? Revestivos de toda a armadura de Deus, né? É o próprio Deus que nós estaremos vestindo e espelhando para o mundo a essência do que é ser cristão. Então, meus irmãos, ao vestirmos as botas, devemos estar prontos a anunciar o evangelho da paz. Concluindo este ponto, nós lembramos da expressão em Isaías 52:7, que diz: quão formosos sobre os montes são os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Há um sentido no Antigo Testamento, sempre quando se fala de você maldizer o seu próximo, né, as pessoas usavam os seus pés, caminhavam para os lares dos outros para maldizerem o seu próximo, para falarem, digamos, fofoca, né, do seu próximo. Talvez seja isso que Paulo esteja querendo dizer em Romanos capítulo 10, né? Você usar os seus pés para ir à casa do seu próximo, para usar a sua boca para a edificação, né? Então ele usa lá em Romanos 10:15, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você, quando usa os seus pés para caminhar para o anúncio do evangelho, né? As botas aqui da armadura de Deus, você está fazendo que os seus pés, por mais que sejam feios, mas aos olhos do Senhor sejam formosos. Romanos 10:15, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos, na terceira afirmação, famílias fortes, enquanto caminham, vivem e anunciam a paz. Lembramos que não é somente necessário viver, né? Há os hipercalvinistas que só querem viver, mas é necessário anunciar. Somos ordenados a anunciar, né? Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. E ao fazê-lo, seus pés se tornarão formosos diante do Senhor. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Famílias fortes, estáis, pois, firmes, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do maligno e fortalecerem-se no Senhor. A segunda virtude cristã, meus irmãos, importante que a armadura de Deus promove em nossas famílias, para ela ficar firme contra as ciladas do maligno e fortalecer-se no Senhor, famílias fortes vivem uma fé inabalável em Deus. Famílias fortes vivem uma fé inabalável em Deus. O versículo 16, a parte A do versículo 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Aí ele vai continuar, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O nosso foco é a parte A, embraçando sempre o escudo da fé. Famílias fortes vivem uma fé inabalável em Deus. O texto do estudo diz assim: além disso, usem o escudo da fé. Aqui, meus irmãos, a fé na armadura, ela é tida como o nosso escudo. Quando nós nos apropriamos, né, da armadura de Deus, a fé ela é o nosso escudo contra os ataques do maligno, contra os ataques externos, e também quando a nossa mente, né, ela começar a fraquejar, duvidar, a fé ela é o nosso elo de ligação ao Senhor, e ela é a nossa vestimenta de defesa contra os ataques malignos. A ideia da expressão, além disso aqui, quer dizer sempre como algo impensável de não se usar. Por isso que a tradução Revista Atualizada, ela diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Paulo aqui, meus irmãos, ele está se referindo ao grande e pesado escudo que protegia a maior parte do corpo. Esse escudo ele era um escudo quadrado, né? Alguns chamavam de portas, né? Alguns estudiosos eles chamam de portas. Era um escudo quadrado, grande, pesado também. Ele media
há uma divergência entre os estudiosos, entre 1,5 m, 1,35 m, 1,20 m, mas o fato é que era um escudo grande, mais ou menos por esses diâmetros, por 75 centímetros de largura. Este escudo, um estudioso chamado de John Stott, ele diz que ele consistia em 2 camadas de madeira, coladas juntas e cobertas, primeiramente, com linho e depois com couro, quase de tamanho de uma porta. Protegia todo o corpo, não somente o peitoral. Era usado para apagar os dardos, as setas lançadas pelos inimigos, as flechas, as lanças. E geralmente, meus irmãos, essas lanças, elas eram revestidas ali de um material inflamável. Geralmente elas vinham... Não sei se os irmãos já assistiram os filmes de guerras, né? Sempre quando o exército vai atacar, eles lançam a flecha, mas essas flechas elas já vão incendiadas, para que o inimigo também seja incendiado. Então é esse o pensamento de Paulo ao abordar aqui o escudo romano, meus irmãos. E esse escudo ele era revestido de um material que ele já tinha a propriedade de, ao defender os soldados das guerras, das lanças, das flechas, dos dardos inflamados, dos dardos que vinham com chamas de fogo, ao tocar nos escudos, eles tinham uma propriedade, talvez fosse molhado, não sei o que era, mas de apagar aqueles dardos, né? Lembrando que ele vai dizer, além disso, usem o escudo da fé. E aqui, meus irmãos, como famílias cristãs, nós precisamos cultivar a fé inabalável em Deus, que é aqui o nosso escudo, para apagar as setas inflamadas, as lanças que vêm contra nós, malignas, né? Nós, ao nos revestirmos da fé, nós venhamos a ter as propriedades, então, de apagar os ataques dos inimigos contra nós. E, como famílias cristãs, então, meus irmãos, precisamos cultivar a fé inabalável em Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, nós encontramos a galeria da fé. E diz que é interessante que muitos nomes colocados ali só estão ali na galeria da fé, porque cultivaram a fé cristã ou viveram a fé cristã no ambiente familiar. Então, meus irmãos, o ambiente familiar, ele é algo muito rico e muito propício para nós exercermos a fé. Saiba você, como pai, como mãe ou como filho, que é na família que nós adquirimos as bases imprescindíveis ou importantes para a nossa caminhada cristã. Se você, como pai, não viver a fé cristã, de fato, como Deus pede, como Deus manda, se você, como pai, não se revestir do escudo da fé, dificilmente seu filho vai também se revestir do escudo da fé. Então, a família é o ambiente mais favorável para nós vivermos a fé cristã. A família, meus irmãos, é o campo de prova para o cristão viver a fé. Em que sentido você, em família, está sendo provado na sua fé nestes dias? É interessante que o escudo de um soldado romano era a armadura mais pesada e mais difícil de ser levada. E eu acredito que nunca esse escudo da fé se torna tão pesado para nós vivermos quanto em nossa família, quanto em nosso lar. Mas é necessário você se revestir do escudo da fé para que sua família também se revista do escudo da fé e viva a fé cristã. Há uma ilustração na história romana que ela conta-nos que um imperador chamado de Galba, né, entre os anos 68 e 69 depois de Cristo, ele foi morto pelos soldados de Otto, que era um outro general. Na verdade, esses homens eles eram generais, né? Ele foi morto por um soldado de Otto por usar um escudo inadequado, somente de linho, né? Não, ou seja, aquele escudo ele não tinha todas as propriedades para a sua defesa. E aquele imperador, então, ele foi morto por um soldado por usar o seu escudo de forma inadequada. Que nós não venhamos a fazer isso
em nossas famílias, mas nos apropriar do escudo da fé de uma forma adequada, com todos os elementos da armadura de Deus, meus irmãos. Bom, esse episódio aqui de Galba e Otto, né, eles são descritos em um período da história romana chamado de Ano dos Quatro Imperadores. Foi um ano turbulento, como sempre foi em Roma, mas nesse ano houve a troca de 4 imperadores em apenas um ano, né, de 68 a 69. E esse imperador, ele foi morto então por usar um escudo de forma incorreta. E nós temos aqui, meus irmãos, o nosso escudo, que é a fé. E ela precisa ser usada de forma correta por cada um de nós e por nossas famílias. Não é significante pensar que viver a fé em família é desafiador. Não é fácil viver a fé em família, meus irmãos. John Stott, novamente, comentando este versículo, ele diz: é pela fé que fugimos para ele, procurando refúgio. A fé que toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e de depressão. É a fé que toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. Então, em tempos de bonança, em tempos de tentação, em tempos de adversidades, revistam-se do escudo da fé. Tenham toda a armadura de Deus, mas revistam-se do escudo da fé. E a aplicação aqui, meus irmãos, das palavras de John Stott, a realidade da família, dizem o seguinte: quantas vezes em família precisamos recorrer a Deus para nos refugiar? Quantas vezes precisamos disso? Eu posso dizer que dia a dia precisamos nos recorrer a Deus para nos refugiar. Sem Ele, diz a palavra, que nada nós podemos fazer. Ou quando fazemos sem Ele, fazemos tudo mal feitos, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Quantas vezes a dúvida toma conta de nossa vida pessoal e familiar e é somente em Deus que podemos pedir socorro? Quantas vezes somos tentados e só temos a Deus para nos ajudar? É a fé que nos protege e também protege nossa família por inteiro. Somente a fé, meus irmãos. Lutero ele já dizia, né? Somente pela fé. Famílias fortes, estejais, pois, firmes. Vistam-se com a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do maligno e fortalecerem-se no Senhor. A terceira, meus irmãos, e última virtude cristã importante que a armadura de Deus promove em nossas famílias, para ela ficar firme contra as ciladas do maligno e fortalecer-se no Senhor, meus irmãos, é que famílias fortes são conscientes dos constantes ataques do inimigo. O verso 16, a parte B, diz assim, no texto da apostila, na versão da apostila: com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A versão revista e atualizada: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo ele estava aqui lembrando, meus irmãos, dos dados que se faziam naquele tempo. Frequentemente eram feitos com estopa, como eu já disse aqui, com uma substância combustível, com uma substância inflamável, né? As setas elas eram frequentemente elaboradas nesse estilo. E o escudo ele era feito também de couro escuro, que extinguia o fogo rapidamente. Então o escudo ele era grande, ele era pesado e feito de um material, de uma propriedade que extinguia o fogo das setas que eram lançadas contra ele. O cristão, meus irmãos, e a vida familiar cristã são alvos constantes dos ataques do maligno. As setas inflamadas caem constantemente sobre o cristão e sobre a família cristã. São os dados que são disparados pelo inimigo na forma de leis, pelo sistema educacional, né? Lembrando aqui do sistema educacional, né? Houve um teórico que ele propôs no sistema educacional uma reforma para que, na linguagem dele, né? Na linguagem dele seria uma reforma
para o progresso da educação, mas nessa reforma ele propõe que se desfizesse as instituições, né, em uma das quais a família. Eu não vou citar aqui o nome do teórico. Mas a família, meus irmãos, ela é o alvo do ataque, eu acredito que o maior alvo, né? A família e a igreja, o maior alvo do ataque do inimigo. E isso está no sistema educacional, no sistema político, nas leis, na mídia, nas novelas, nos filmes e etc. Nas redes sociais, né? A família, o Hernando Dias Lopes, ele diz que a família está sendo bombardeada com grosso calibre. E nós, como famílias cristãs, precisamos nos apropriar, então, da armadura de Deus, das botas do Evangelho da Paz, do escudo da fé, para podermos, então, suportarmos, nos defendermos e suportarmos os ataques do inimigo. Então, meus irmãos, são os dados inflamados do secularismo, do ateísmo, da imoralidade. São os dados inflamados das tentações sexuais, das decisões que exigem firmeza ética. São os dados inflamados que tentam minar a resistência da fé do marido, da esposa, dos pais e filhos em Deus e somente em Deus. E a aplicação aqui para nós, meus irmãos, eu usei uma parte do texto que diz assim: que dados o inimigo tem lançado sobre sua família no momento atual? Que dardos o inimigo tem lançado sobre seus filhos nestes dias? Eu posso dizer que as mídias, né, elas podem se configurar como um dado inflamado contra o inimigo, contra as crianças, né? Tem muitos pais que costumam dar... Eu sei que é uma tentação muito grande, né? Dar celulares para seus filhos. Alguns pais compram tablets, computadores para seus filhos. Mas há pesquisas que mostram que as crianças elas estão ficando hiperativas, ociosas, elas estão ficando obesas, estão ficando com falta de coordenação motora, porque estão paradas, né, ali manuseando o objeto de mídia. Estão tendo também comportamentos inadequados, crianças de 0 a 6 anos, né, pelo manuseio de mídia. Então, pais, famílias, tomem cuidado contra isso, né? Os dados inflamados, que dados estão sendo usados contra a sua família? Que dados o inimigo tem lançado sobre os seus filhos nestes dias? Que dados o inimigo tem lançado sobre o seu casamento nesses tempos? Será que o dardo inflamado tem sido no campo da sexualidade, no seu namoro, jovem? Será que o dardo inflamado tem sido no campo da sexualidade conjugal? Num relacionamento inadequado com o sexo oposto, no trabalho ou até mesmo na igreja? O crescimento do cristão e da família cristã está em buscar as armaduras de Deus. O inimigo tenta nos derrotar e nos enfraquecer como cristãos e famílias cristãs. Mas quando nos apropriamos das armaduras que Deus nos oferece, nos tornamos fortes e resistentes aos dardos inflamados do diabo. O mesmo diabo que lá no paraíso lançou seu dardo inflamado sobre o primeiro casal, sobre a primeira família, é o mesmo inimigo que lança seus dardos contra as famílias atuais. E lembre, meus irmãos, que o inimigo, ele não vai no seu ponto forte, naquilo que você tem mais apego com Deus, mas ele vai procurar a sua fraqueza. Lembrando aqui, de lá do paraíso, o inimigo, ele não foi com o cabeça da família, ele foi com quem? Com a mulher, né? Porque se você observar, né, de uma forma teológica, quem obteve a ordem direta de Deus não foi a mulher, mas foi o homem. Quem sabe quantas vezes ele não tentou o homem e fraquejou, mas quando ele foi com a mulher, ele colocou dúvidas no coração da mulher. E ele conseguiu fazer com que ela caísse em tentação. E assim também conosco, meus irmãos. O inimigo, ele está à nossa espreita. Talvez por isso
Bem, o Senhor, quando Ele nos manda orar, Ele diz, olha, vá para o teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto para que teu Pai te veja em secreto, Ele te ouça. Porque muitas vezes, quando nós oramos em voz alta, né, nós acabamos externando os desejos soberbos do nosso coração. E o inimigo, ele não tem a capacidade de ler o nosso coração, de conhecer o nosso coração. Mas o Salmo, não estou lembrado agora o número, né, do Salmo, se não me faz memória, 132, né, diz que o Senhor ele esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. Então veja, meus irmãos, o inimigo, ao lançar seus dardos inflamados, ele vai sempre na parte mais frágil. Mais frágil. Não estou dizendo aqui que a mulher é mais frágil, mas naquele momento a parte mais frágil era a mulher. Né? Não estou sendo aqui também machista, né? Mas em qualquer um de nós, na nossa fraqueza, ele vai na parte mais frágil. E ele é como um leão que está rugindo para nos devorar. Por isso, nós devemos nos revestir da armadura de Deus para suportar os ataques do inimigo e estar sempre aptos e prontos a servir a Deus em espírito e em verdade. Considerações finais para nós, irmãos. Que sejamos famílias pacíficas, promovendo a paz, firmes sempre na fé em Deus e conscientes de que, enquanto estivermos neste mundo, seremos atacados pelo inimigo número 1 da família. Mas, firmados em Deus, seremos famílias fortes para fazermos uma igreja forte. Revistamo-nos da armadura de Deus. Famílias fortes, estejais firmes. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do maligno e fortalecerem-se no Senhor. E hoje, meus irmãos, nós vimos 3 virtudes importantes que a armadura de Deus promove em nossas famílias, para ela ficar firme contra as ciladas do maligno e fortalecer-se no Senhor. A primeira virtude importante, meus irmãos, famílias fortes sempre estão prontas e dispostas a anunciar a paz. No verso 15. Segunda virtude importante, famílias fortes vivem uma fé inabalável em Deus. E a terceira virtude importante, famílias fortes são conscientes dos constantes ataques do inimigo. Seja você consciente que o inimigo ele está à espreita, ao derredor. Mas famílias fortes estão conscientes desses ataques e buscam o Senhor, revestem-se da armadura de Deus, revestem-se do Evangelho da paz, das botas do Evangelho da paz, revestem-se do escudo da fé para poderem ficar firmes contra as ciladas do maligno. E buscam isso, né, eu estava pesquisando, diz que a busca dessa armadura de Deus, ela se dá pela oração. Por isso que Paulo diz, olha, em todo tempo, orem uns pelos outros. Ele diz, orem também por mim, para que seja me dada a intrepidez para anunciar o Evangelho. Que Deus abençoe a sua palavra, meus irmãos, aos nossos corações. Vamos ficar em pé, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos seus lares, nos acompanhando nesse momento, orem conosco. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais esse dia do Senhor, que é o domingo, o dia que o Senhor separou para que estivéssemos juntos. E embora estejamos aqui, Pai, em um número bem limitado, até mesmo para a nossa prevenção, mas estamos juntos na fé, e os nossos irmãos estão em seus lares, ou onde quer que estejam nos acompanhando, que gozem dessa comunhão que é estar uns com os outros e com o Senhor nesse momento, Pai. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco, com nossas famílias, fortalecendo nossos lares, fortalecendo nossas vidas no Senhor, e nos dando a capacidade, a serenidade, Pai, de refletir sobre tudo isso que foi comunicado aqui através da Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, dar importância às armaduras de Deus e nos revestir, porque ao nos revestirmos da armadura de Deus, nós estaremos nos revestindo do Senhor,
estaremos adquirindo para nós as virtudes cristãs que procedem de Cristo para cada um de nós. E esse, Deus, é o meu desejo para cada uma das famílias, que vivam para o Senhor, que sejam fortes e que façam da igreja uma igreja forte, pronta e apta a suportar os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Nos abençoe, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, que continuem na paz e na graça de Cristo Jesus. Obrigado, pastor, pela palavra. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Agradecer ao nosso irmão Rogério, que está nos acompanhando. A Ilma Gonçalves, lá de Boa Vista também. O Walter Souza, da Cidade Nova. Que Deus abençoe aí a vida de vocês. A Renata Moraes, a Miriam Pereira. Que Deus venha abençoar. Nós vamos cantar a última canção, agora no final. A canção tema, né? Bendito será a tua casa. E como eu sempre tenho dito, vamos fazer dessa canção uma oração que de fato seja verdade nas nossas vidas. E já convidando os irmãos para hoje à noite, né, 6h30 da tarde, tá? Nós estamos começando mais cedo o nosso culto. Então vamos começar hoje 6h30 da tarde, já convidando os irmãos a estarem ligados aí, a reunir a família esse horário para estarmos juntos cultuando a Deus hoje, né, às 6h30 da tarde. No final da canção, o Laércio vai estar orando, encerrando a nossa escola dominical. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, 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 Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita
bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor de todo o nosso coração. Nossa gratidão é eterna para com o Senhor, pois é das tuas mãos, Senhor, que vem toda a nossa suficiência. O Senhor é a nossa fonte inesgotável, o Senhor é a nossa esperança e o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra, que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Nós louvamos o teu santo nome, que possamos colocar em prática, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Nós, Pai, suplicamos diante do Senhor, em favor de todos os nossos queridos irmãos, aqueles que ainda não estão completamente bem de saúde. Nós sabemos que Deus há de completar a obra na vida dos nossos amados. Que o Senhor leve o conforto, a alegria, a fé, a esperança, a paz em cada coração e a certeza da vitória em Cristo Jesus. Sabemos, Pai, podemos já ver pelo olho da fé que brevemente nós estaremos aqui na tua casa, todos juntos, para prestar louvores ao Senhor, gratidão e ações de graça ao nosso Deus. Louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui, Pai, nesta manhã. E que o Senhor dispense a sua bênção, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo. Que o Senhor venha abençoar o mundo, a nossa nação, nosso estado, os demais municípios, Pai, e o nosso município com as bênçãos de Deus, da saúde e da confiança no Senhor. Abençoa as nossas autoridades, Senhor, a desenvolverem seus papéis com responsabilidade, temor e tremor diante do Senhor. E assim, Pai, guarda a tua igreja. Nós possamos, Pai, como famílias, Pai, anunciar a paz, viver, Pai, uma fé convicta no Senhor e saber que nós somos alvo do ataque do inimigo, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles, que estão com eles, Senhor. Nós sabemos que a vitória é nossa. O Senhor já conquistou a vitória para cada um de nós em Cristo Jesus, através do seu sacrifício. Nos leve em paz para os nossos lares, Pai, que a alegria inunde os nossos corações, que a esperança em Cristo, Pai, faça parte do nosso pensamento, da nossa convicção, todos os momentos. Que o Senhor abençoe o nosso pastor, sua família, seu ministério, o pastor Enelson, e nós clamamos em nome do Senhor, Pai, em favor de todos os nossos líderes espirituais, Pai, que estão clamando, que estão zelando pelas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos e que o Senhor nos guarde, nos dê um dia abençoado e que à noite nós possamos estar aqui de volta para cultuar o nome deste Deus, o único digno de culto, de louvor, de adoração. Que o Senhor venha estar conosco, nos ensinando e nos guiando a toda a verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos.